Agora você está no canal Igreja em Espírito em Verdade. Eu sou Geraldo Moraes, o mestre dos teólogos. Uala! O tema da nossa mensagem é Deus vivo e a igreja morta. Podemos repetir? Deus vivo e a igreja morta. Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo no livro de Hebreus, a carta que Paulo escreve aos hebreus. Quem é hebreu aqui, diga amém. Um só. Vai lá fora, né? Está na Almeida, Miguel. Almeida, revista e atualizada. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens que ainda vão ser realizados. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 12. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido uma passageira, uma eterna redenção. 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidas sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, 14. Temos muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, aqui está a frase, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aqui está a inspiração da nossa mensagem. Deus vivo numa igreja morta. Se a igreja ainda pratica obras mortas, e eu já vou lhe explicar quais são. Deus está vivo numa igreja morta. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome pelos seus grandes feitos. Aqui estamos mais habilitados por ti para ministrar as insondáveis riquezas do Evangelho da graça de Deus. Esta é uma manhã gloriosa, porque é uma manhã que ilumina os olhos do nosso entendimento e nos faz entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Portanto, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui no YouTube digam amém. Meus amados irmãos, existem algumas frases aqui, que quando questionado pela igreja, elas são absurdas, porque você vê, essa frase aqui, purificará, os teólogos entendem que Deus ainda vai purificar a consciência, se você não pratica a obra. Então ele traz esse termo purificará para os dias de hoje. Claro, se essa carta fosse escrita hoje, a minha consciência ainda vai ser purificada, quando eu não consigo fazer obras. O que acontece com os evangélicos, de um modo em geral? Quando ele não consegue fazer uma campanha, ou quando ele deixa de ir à Santa Ceia, ou quando ele deixa de praticar o dízimo, a sua consciência fica golpeada. Ele diz, poxa, não paguei o dízimo esse mês, por isso deu alguma coisa errada, ou por isso, por isso, aquilo. E quando você aborda, em especial, a liderança da chamada igreja e diz, olha, esta tua consciência está golpeada, porque você não entendeu que o sangue de Cristo já tirou essas obras. Essas obras são mortas. São obras que não devem afetar a sua mente, não devem te trazer culpa.
Ora, mas aqui está escrito que ele ainda purificará. Não, aqui não está escrito que ele purificará. Aqui está escrito que no tempo da escrita, no ano 68, isto ainda na mente deles ainda estava muito latente, porque nesse momento ainda se oferecia dons e sacrifícios segundo a lei. O templo ainda estava de pé. E as pessoas nesse time da história ainda iam ao templo, ainda dizimavam, apesar de estar no livro, nas cartas de Paulo, havia ainda um conflito pactual. A igreja não consegue fazer esta divisão e o povo está aí, praticando obras mortas. E aqui, com a habilidade de um mestre da graça de Deus, que me é peculiar, e eu não falo isso com soberba, não. Eu falo isso porque isto é uma verdade na minha vida. Eu sou um mestre do evangelho diante dos pastores que estão aí. Os pastores estão aí profetizando mentira. E são chamados de homem de Deus. Os pastores estão aí dizendo que Jesus vai voltar a cada catástrofe. E são vistos aí como profetas das nações. E por que eu vou tirar esta verdade na minha vida? Porque eu sou um mestre, você é um mestre. Paulo disse que pelo tempo decorrido, nós deveríamos ser o quê? Mestre, é o que somos. Pelo tempo decorrido, nós somos mestres da graça de Deus. Ninguém te suporta. Se parar com você para conversar sobre o evangelho 10 minutos, ou corre ou termina em briga. Que a verdade é essa. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a olhar para os anéis, estão acostumadas a olhar para os títulos que... Alô? Senão eu perco o raciocínio. As pessoas estão acostumadas a títulos para os anéis, mas quando vê pessoas simples, igual a você, trabalhador, que não tem título acadêmico, ou que não fez um curso de teologia, não aceita que a verdade de Deus está na tua vida. Só que a verdade de Deus na minha vida, ela não precisa de títulos acadêmicos, de cursos de teologia. A verdade de Deus na tua vida e na minha vida precisa de ter olhos iluminados e humildade para aceitar aquilo que é tão simples. De tão simples nos enganaram com maior facilidade, de tão simples que a coisa é. Ora, se no tempo da escrita ele diz purificará, e isto foi em 68 DC, ora, não existe mais obras mortas. E o que são obras mortas? Obras mortas era tudo o que o judeu fazia e que deixou de ser diante do sacrifício perfeito de Cristo. Então, quando Cristo veio, e disse Paulo no versículo de número 11, quando, porém, veio Cristo. Ora, veio ou não veio? Veio. Ora, a igreja espera que vir o quê? Qual é o grande problema da igreja? Esperar Deus vir. Olha, meu amado, eu não quero entrar nesse assunto, mas é que isso mexe com os meus neurônios, com o meu córtex frontal. Ora, como é que Deus vai destruir aquilo que ele viu que era bom? Ora, como é que Deus vai destruir a humanidade e punindo inocentes? Não, Jesus está voltando. Você não está vendo a guerra lá em Israel com Gaza? Estou. Então quer dizer que todos aqueles civis estão morrendo porque Jesus vai voltar? Então quer dizer que ele vai punir os justos pelos injustos? Mas não foi isso que ele disse a Abraão? Quando Abraão saiu para Sodoma e Gomorra, ele disse, ora, Abraão disse, tu vai punir os justos? Ele disse, se tiver ali 100, se tiver 50, se tiver 20, se tiver 30. Ora, eles fazem o contrário, acham que Deus vai punir os... porque só morre inocente. É a volta de Jesus, é a volta de Jesus morrendo inocente. Então essas, e entre outras coisas, é o que a gente vê como que a igreja está numa decadência teológica muito grande, porque as pessoas não querem aprender sobre Deus. As pessoas não conhecem Deus. As pessoas conhecem magia, encantamento, feitiçaria. O que se serve dentro das igrejas é pior do que se serve dentro
da Umbanda, se é que é pior. Um umbandista é mais puro nas suas dedicações do que os feiticeiros fazem aí fora. Brincar com o nome de Deus é falta de temor. A Umbanda, você não vê os caras falando uma língua dizendo que é o Espírito Santo. Você não vê lá na Umbanda o cara dizer, quem é você? Eu sou o Espírito Santo. Você vê? Falar, não vê. Mas você vê dentro da igreja. E não é o Espírito Santo coisa nenhuma. É o espírito do engano, é o espírito do Satanás. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, leia a frase, dos bens já realizados. Todos os bens, tudo aquilo que os judeus procuravam como vida espiritual, quando Cristo veio, quando ele ressuscitou, já foi realizado. Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo de número 3 em diante, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Ora, como que a igreja vai comer um pão, beber um suco para ter vida espiritual? Isto quem buscava eram os judeus por meio da Páscoa, nós já temos. Como é que a igreja vai buscar o Espírito Santo para ter o segurança? Nós já temos. Tito, Miguel, por favor, Miguel, desceu Frescarini aqui, Frescarini, é espanhol, né? É italiano. Tito capítulo 3, versículo 5, olha isso. Eu vou fazer uma exposição, eu não vou pular, eu não vou gritar, até porque quem que está com um terno desse tem que manter a classe. Olha aí, Roberto, lembrei até do Roberto Carlos, gostei que você me imitou não, Angélica, gostei não, hein? Não por obras de justiça praticada por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvará, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador das águas batismais. Não tem como. Não tem como alguém falar para mim, eu sou cristão, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu sou crente, Não, você não é nada, você é alguém que precisa de uma religião, e eu sei que a religião faz bem. A religião prende o cara, diz lá que, se você adulterar, Satanás entra na tua vida. Eu sei que isso freia a carne dele, ele não tem domínio próprio, ele precisa daquilo ali. Eu sei que a religião faz bem, o cara diz, vou fazer um jejum para não xingar a minha sogra, que tem sogra que tem vontade de xingar, eu tinha vontade de xingar a minha, Deus levou. Eu disse, não xinga não, deixa que eu acabo com a raça dessa desgraçada. Ela não está me ouvindo mais mesmo, a carne foi ao pó, nem a minha esposa está me ouvindo, glória. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quer dizer que antes disso aqui acontecer, eles viviam por obras, não nós. Então os crentes querem ainda fazer a obra. Não, porque a gente tem que fazer a obra. Ou não temos, Geraldo? Não temos. Não temos que fazer obra, coisa nenhuma. A obra hoje é o amor ao próximo. Obras cerimoniais, nenhuma. Que é o que a igreja faz. Jejum, batismo nas águas, campanhas, cerimônias. Tudo isso aqui é obra de justiça. Era lei. Está dentro das igrejas, tornando os crentes miseráveis. Você vê que um dos povos mais sofridos é o evangélico. Salvo conduta, é claro, né? Que a gente sabe que assim como na igreja católica, assim como na Umbanda, na Seixonuê, nas Testemunhas de Jeová, as pessoas após os 70, 80 anos fazem disto um círculo social. Ela precisa daquela comunhão, os filhos já abandonam, né? A minha mãe é testemunha de Jeová, os filhos já não têm mais muito paciência, 94 anos, então encontra aquele círculo, né? É como um retiro de artista, é dança da terceira idade. Então as pessoas acabam fazendo dessas religiões um meio de conforto. Mas para Deus, isto não tem nenhum valor, a não ser enriquecer o bolso dos pastores, que deveriam esclarecer essas pessoas. Dizer, não, a senhora vem, a senhora frequenta, a senhora está aqui, muito bem, muito obrigado, mas olha,
A senhora não precisa ter a mente golpeada quando a senhora não vir. A senhora não precisa ficar preocupada quando a senhora não der. A senhora não precisa ficar preocupada quando a senhora não participar da ceia. Porque isso, na verdade, mediante o sacrifício de Cristo, isso são obras mortas. Não tem valor nenhum. Diante de Deus, não. Diante de Deus, o que tem valor é o coração confirmado com graça. Pregou Paulo à igreja, aos irmãos em Hebreus. Então ele diz, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Versículo 6, que ele derramou sobre nós, sobre os irmãos lá, de lá para cá já está tudo feito, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7 são 14, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A fim de que, justificado por graça, como que eu posso me sentir culpado diante de Deus se ali diz que eu estou justificado? Justificado quer dizer o quê? Inocentado. E o que é que você vê nas igrejas? Um povo culpado porque não deu dízimo, um povo culpado porque perdeu a campanha, um povo culpado porque não participou da ceia, um povo culpado porque perdeu o culto de consagração, um povo culpado porque não buscou o Espírito Santo. Mas nós estamos justificados ou estamos culpados? Justificados. Quem é culpado diante de Deus aqui? Por favor, bem forte, diga amém. Ah, ele aí. Ah, esse cara está infiltrado, cara. Fecha essa porta aí, meu amado. Então, meu amado, se o crente pratica obras mortas, ele ignora o que Cristo fez na cruz. Simples assim. Se eu dou dízimo, eu estou dizendo, Cristo não trouxe a obra perfeita na minha vida. Se eu tomo pão e suco no lugar daquilo que ele já fez, porque isso é duas ignorâncias, dois sinais de ignorância espiritual. Comer pão e beber suco. E batizar nas águas. Pronto. A igreja está mortinha diante de Deus. É uma blasfêmia ou terrível. Então, se o crente pratica obras mortas, ele ignora a graça de Cristo. E se você ignora a graça de Cristo, a tua vida espiritual, meu irmão, é um desastre. É como você chamar Cristo de mentiroso. É dizer que ele não cumpriu a lei. É dizer que o que ele fez não vale de nada e você sim. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 17. Olha aí. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, é o que os crentes fazem, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não. Então, se eu quero ser justificado em Cristo, por que uma pessoa come o pão e bebe o suco? É que ela quer se justificar, ela diz, não, eu tenho que comer o corpo, beber o sangue, mas ele não está dentro de você. Você precisa de algo exterior. Se ele está dentro de você, você precisa de algo exterior. Você precisa então de materializar aquilo que o Espírito já está dentro de você. Então, o que é essas coisas que se fazem na igreja? Uma justificação. As pessoas precisam ver, olha, dali é a mulher de Deus, cara. Essa mulher, olha a roupa dela, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Olha lá. Então isso é pessoa querer se justificar em Cristo. Paulo diz, se você quer se justificar em Cristo, fazendo essas coisas para mostrar que você é cristão, então você se acha ainda pecador, e nós mesmos fomos achados pecadores, dá-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Paulo disse, é certo que não? Versículo 18, porque se tornam a edificar aquilo que destruir,
a mim mesmo me constituo transgressor. Então Paulo estava querendo dizer o seguinte, 18, Miguel, jogo rápido. Paulo estava querendo dizer o seguinte: Cristo destruiu a lei, você está edificando, você está levantando. Então nós, em vez de eu ser uma pessoa da graça de Deus, somos pessoas transgressores, estamos transgredindo. Ele destruiu, eu estou fazendo. Cristo pôs fim à lei, eu vou fazer a lei. Como que se diz que segue a Cristo? Porque quando a gente apresenta essas teses, sabe o que as pessoas dizem? Eu não sigo esse homem na internet, e nem aqui ninguém segue. Nós estamos aqui estudando a verdade do Evangelho. Ora, eu não posso dizer que sirvo a minha casa, que sirvo a minha família. Quem é você, Geraldo? Não, eu sirvo a minha família. Serve a sua família? Sirvo. Sua mulher anda rasgada, seu filho passando fome, seu outro filho roubando, batendo na porta dos outros, quebrando a vidraça. É dessa maneira que você serve? Sim, eu sirvo. Eu moro aqui, eu sirvo ali, eu durmo ali. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Claro que não, a regra é clara. Ora, a minha família é minha referência, é o meu porto seguro, eu luto e batalho na minha vida para que eles sejam pessoas saudáveis. Aonde eles passam, quero que todos digam, ali está a família de Geraldo, família bendita do Senhor. Trabalho, luto, pago as contas, admoesto, repreendo, disciplino. Ora, se eu sirvo a Deus, eu tenho que ter uma vida condigna ao que a sua palavra diz. Como que uma pessoa diz que serve a Deus fazendo o contrário do que ele diz na sua palavra? Não tem como. Não tem como você ter vida cristã, vida saudável, ser feliz nessa terra. E é o drama que as igrejas vivem aí fora. Pessoas trabalham para dar dinheiro para o pastor. Pessoas trabalham na igreja para o pastor. A mulher do pastor não faz nada, e são as pessoas que limpam a igreja, deixam de sair, deixam de passear, de curtir a vida, para ficar de segunda a segunda. Tem igreja aí que tem culto 4 vezes no dia. Nem a lei era isto. E aí essa guerra que você vê a cada esquina numa igreja, o orgulho de ser pastor. Ser pastor hoje em dia é um orgulho terrível. Não dá nada para eles. Doido, fica aí até o final, estou só dando uma palha, calma aí, fica até o final, vai ter um... Ele diz, porque se torna edificar aquilo que destruir, a mim mesmo constituo transgressor. 19, porque eu, disse Paulo, diz Geraldo, e diz esse povo que se reúne aqui, com todas as letras, porque nós, mediante a própria lei, morri para a lei. Preste atenção na terminologia, a fim de viver para Deus. Vou parar isso aqui agora. Aí, sabe o que eles dizem para mim? Pô, você é ousado pra caramba. Cara, não é que é ousadia, é que eu sei ler. E eu tenho essa facilidade da interpretação fidedigna da palavra. Ora, se eu morri para a lei, qual foi a finalidade dessa morte? Leia. A fim de viver para Deus. Agora, preste bastante atenção. Se eu estou vivo para a lei, então eu estou morto diante de Deus. É o tema. Deus vivinho e a igreja morta. A igreja ainda não morreu para a lei. E aí é aquele drama. Senhor, opa, eu sou tua serva. Puxa vida, eu vou em cima, hein? E Deus diz, vem aqui em cima, sobe aqui em cima. Não, mas eu vou mesmo, o senhor vai ver. Eu vou rasgar a Bíblia, vou parar de dar o dízimo e vou dar na cara da irmã Catarina. E a irmã Catarina, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor dos nossos. Saravá. Deus não ouve. Deus não faz nada. Toma-lhe dinheiro, e toma-lhe voto, e toma-lhe campanha, e toma-lhe busca, e busca o Espírito Santo, e procura o Espírito Santo por aqui, ele sai por lá, e procura por lá, ele sai por ali, e vai por debaixo da saia da missionária, e a missionária puxa a saia, roda nela para lá, roda lá.
E não acha o Espírito Santo de maneira nenhuma, acha fofoca, acha contenda, acha guerra, acha tudo. Porque está tudo errado. E um bonito, desses alopradozinhos que de vez em quando tenta lutar contra Geraldo, mas eles não sabem que nem a minha mulher luta comigo, nem eu com ela. Ah, então a igreja, Deus enganou a igreja esses anos todos, só você que está certo. Deus não enganou a igreja, quem enganou a igreja foram vocês. Vocês enganaram a igreja. A igreja passou por séculos sem mostrar essas verdades. A igreja passou por séculos batizando nas águas, dando dízimo. Eu não conheço uma igreja evangélica que já apresentou esses versículos ipsis literis. Eu não conheço uma igreja que interpretou esse versículo na sua forma fidedigna. Vocês falam tanto de hermenêutica, de exegese. Vocês sequer sabem o que é a interpretação fidedigna das Escrituras. Ora, Paulo disse, mediante a própria lei, que era aquele judeu naquele madeiro, era a própria lei, cumprindo, tetelestai. Ali estava o cumprimento da lei, ali estava a própria lei. Ali estava 613 mandamentos. Ele disse, enquanto não passar o céu e a terra, nem um tio da lei. Ali estava a própria lei. Ele disse, está consumado, tetelestai, consumatum estum, não há mais nada a ser feito. Acabou. Os bens já realizados, daqui para frente, o que se fizerem, serão obras mortas. E a igreja que praticar isso está morta. Engodando o ego, inflando o peito dos pastores, porque eu sou bacharel, eu sou apóstolo das nações, eu sou profeta, não são nada. Aqui e aonde se prega o evangelho da graça de Deus, o que começou hoje e o que está há 10 anos, batem de frente com os mestres do evangelho da graça de Deus. Não tem chance. Não suportam, meu amado, não dá. Eu boto todos eles no bolso, e o que não entrar eu digo, sede. Levo aquele bando de pastores tudo no bolso. De vez em quando eu boto a mão no bolso, assim, quando puxo, tem uma mala cheia. E Geraldo, caiu mais um aí, é uma mala vazia. E Geraldo, sentou um aí, esse é o mais cedo. Eu boto todos eles no bolso com o evangelho, sem soberba. Chega o negócio de falar, Geraldo, nada. Eles dizem que são bispos, que são profetas, que não sei o que, não sendo nada. E nós que temos a verdadeira palavra de Deus, vamos ficar coados? Chega, não dá mais. Nós somos mestres dessas palavras, porque nós pregamos ipsis e literis a verdade do evangelho. Por favor, a ele por essa palavra. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Com qual a finalidade? A fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Não é que me prenderam lá naquela madeira. Paulo disse, eu estou preso a esse feito. Estou amarrado, radicado. Batiza nas águas. Nós já fomos batizados, Romanos 6,3. Busquem batismo com o Espírito Santo, que é uma bênção. Nós já somos abençoados. Eu estou crucificado. Eu estou preso a isto aqui, ninguém me tira. E aqui vem aquilo que eu bato. Isto não quer dizer que Deus vai fazer você rico. Isso não quer dizer que o emprego vai cair na tua casa. Isso não quer dizer que você vai ficar próspero amanhã. Nós estamos cuidando da nossa intimidade com Deus. Nós estamos cuidando da nossa vida espiritual. Nós estamos querendo dizer que nós temos o direito de usufruir de tudo o que Ele fez. Da porção seca à porção molhada. Daqui até aqui, o que Ele fez é o meu direito. Eu vou desfrutar e vou usufruir com uma liberdade controlada. É isso que se trata aqui. Só que as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas querem entrar no lugar e querem que Deus resolva o problema no casamento dela. Você vai nas igrejas agora e faz uma entrevista. O que você veio fazer aqui? Meu marido foi embora. Ah, o seu marido foi embora? Foi. Vocês são casados quantos anos? 10 anos. Quantos anos você está na igreja? 8. A irmã tem uma foto de quando você casou?
Não, mas essa aqui não é você. Não é não? Não é não, mas aqui você está bonitinha. Está com a aparência até de quem tomava banho. Essa aqui agora é você, com esse coque, olho fundo. E você está reclamando que o teu marido foi embora, Zinfia. Você queria que ele fizesse o quá? Que não tem como, coisa ruim. Não tem como. É uma metamorfose às avessas. Você entra para dentro da igreja e lá vem aquele monte de coisa. E prende, puxa, prende, pá. Índio quer apito, índio quer fumaça. Agora desce. Agora baixa. Agora desce. E vai de lado. Não tem como, o marido vai embora mesmo. Olha as mulheres. Não, eu queria que vocês aí do outro lado do grupo da família vissem o nível das mulheres desse local. Irmão, não que seja nem bonita, mas que são cheirosas. Meu irmão, as mulheres todas tomam banho. O pente, quando vê essas mulheres, já diz, lá vem ela, ó, já vou ser penteada. Estou igual um bacon hoje, hein, meu irmão. 20. Logo, já não sou eu quem vive. É claro, as pessoas, se você não vive, quem vive? Cristo vive em mim. Meu amado, isso aqui não é assim de forma física. Porque o viver de Paulo era um viver na carne, nas obras. Era judeu. Então quem vivia nele eram as obras da lei. Tudo que fazia eram as obras da lei, guarda sábado. Então isso não é uma vida ali física. Ele disse, não vivo mais eu estou no descanso agora. Eu agora vivo consciente de que nada me separa do amor de Deus. Eu agora não estou aqui com medo de Deus soltar a mão. Você já teve medo de Deus soltar a mão sobre você? Não, seja sincero. E você já parou para pensar como que seria se soltar a mão em cima? Porque a minha mão soltar em cima de você já faz um estrago, hein? Tu imagina de Deus, meu amado. Mas todo mundo sempre teve medo de Deus soltar a mão. Então, isto não é Cristo viver em você. Cristo viver em você é esse alívio, essa carga, esse fardo pesado que estava sobre os seus ombros, essa culpa na sua consciência, de que você falhasse em alguma coisa, pronto. Ó, Deus revelou lá na igreja, tá? Fizeram um trabalho de macumbaria para sua mulher, hein? Pô, mas para minha mulher, tadinha, banguela, não vê direito, o cabelo está caindo, ronca de noite, mas a Pombagira fez um trabalho logo para mim. Tem a Gisele Bündchen, tem a mulher do Belo, que ele chama de meu tudão. Não tem a mulher do Belo, ele fala, ô meu tudão. Mas por que a Pombagira não fez logo um trabalho para o Belo, para aquela mulher? Tinha que ser para mim, a banguela não vê direito, cabelo caindo. Essa é a concepção evangélica. Essa culpa, porque não deu dízimo. Você não deu dízimo, não? Não. Pombagira fez o trabalho para você. É para destruir o teu casamento. Mas o meu casamento, a gente já está lá em casa tão bem, cara. Hoje nós vamos comer jiló com salsicha cozida. Estamos felizes. Sol de 40 graus, não tem um ventilador, a gente está fingindo que é sauna. Pô, mas vai destruir o meu casamento, a gente está tão feliz assim. Por que não destrói o casamento lá do cara que está morando lá na Barra da Tijuca, ar-condicionado central? Não, a Pombagira é Pombagira pobre. Não gosto de... 21. Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça, se a justiça para a minha vida é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se o que me traz justiça, obras de justiça praticada por nós, como nós lemos, se isso que me traz justiça, se é isto que me justifica diante de Deus, pronto, fiz jejum, pronto, dei meu dízimo, pronto, tomei a Santa Ceia, pronto, pelo menos não perdi a Santa Ceia, pronto, se é isso que me justifica, disse Paulo, então Cristo morreu em vão. Para que Cristo morreu e veio morar dentro do crente se ele precisa comer o pão para Cristo entrar dentro dele?
Não, eu tenho que tomar a Santa Ceia para ter comunhão com ele. Então, ele morreu em vão. Podia deixar teu coitado lá não sofrendo naquela cruz, você comia um pãozinho e ficava tudo bem. Então, esse é o drama que se vive aí fora. Vivos para a lei, a doutrina evangélica, e mortas diante de Deus. Ouça o que eu vou lhe dizer com muita tristeza. Todo evangélico, em termos espirituais, está morto diante de Deus. Esta era a condição quem não tinha a graça de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Já estou terminando, olha aí. Compromisso. Compromisso, vou pegar um bronze. Compromisso. Não anulo. Não, cara, Efésios capítulo 2, Miguel, você está falando com o teu patrão, Miguel? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Esta era a condição de quem não vivia debaixo da graça. Paulo está falando com os irmãos que vieram diante da cruz. Olha lá, ele vos deu vida, quer dizer que eles não tinham vida. Estavam mortos em pecados e em delitos. Estavam onde? Debaixo da lei. Pegou a visão? Todos os que estavam debaixo da lei tinham vida ou estavam mortos nos pecados e delitos? Debaixo da lei, porque os delitos e os pecados eram as obras da lei, que com a morte de Cristo se tornaram obras mortas, sem efeito nenhum, se tornaram ineficazes, e que a igreja continua fazendo. Então Paulo disse, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 2, nos quais andaste outrora, antes da cruz, segundo o curso deste mundo, daquele aion, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, do mesmo entendimento que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo de número 3, entre os quais, disse Paulo e os irmãos ali que estavam vindo diante da cruz, entre os quais também todos nós, Paulo que era judeu, andava e estava morto em pecado e em delito. Nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne. Jejum, inclinou a carne. Orar no monte que eles faziam, vigília que eles faziam, se inclinou para a carne, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não por filiação, no espírito sempre foram filhos de Deus, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a igreja, antes da cruz, qual era a condição? Mortos. A igreja, depois da cruz, que não tem o teu entendimento, qual é a condição? Morta. E você sabe que um morto, ele não tem vontade. Você vai agora no cemitério da cidade e diz assim, rapaz, aqui está 40 graus, você quer um copo d'água? O morto diz o quê? Mas se você jogar o copo d'água em cima dele, aquela água vai cair em cima dele, e ele vai falar o quê? Assim é quem está morto na igreja evangélica. O pastor diz assim, você tem que dar o dízimo. O morto diz o quê? Morto vivo. Morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Agora fala para um vivo igual a você, quando o pastor chegar para você e falar assim, todos vocês têm que dar o dízimo, vocês fazem o quê? Aqui. Lá vai o bração entre o braço. Então, era essa a condição da igreja, e é isso que a igreja hoje tem. A orientação teológica dos pastores é colocar os crentes debaixo dos escombros doutrinários. Cristo derrubou o templo com todas as suas obras e ficou aqueles escombros dentro da igreja evangélica. E os crentes estão lá, entre um escombro e outro, procurando a bênção, sendo malditos. Você vê que o maior desajuste dentro de todas as religiões está onde? Na religião.
Meu amado, e olha, a minha mãe é uma pessoa extremamente doente, porque a maldita religião dela diz que ela não pode doar sangue. Ela precisa fazer exames de diabetes. Ela precisou fazer uma hemodiálise. E a testemunha de Jeová, do qual ela é participante desde o ventre da mãe dela, e ela diz que não pode. O sangue está na vida, diz o livro de Levítico. Você não é crente, Gerardo? Sou, mãe. Então pronto, não me venha com essa história. Eu sou sua madre. Homem, passa. Lijo, Paquito, passa, Paquito. Tá bom, mãe, mas é porque Paulo... Quem é Paulo, Geraldo? Sou Lourdes, você é Gerardo? Meu Deus! Não há ninguém que diga senhora. E aí o meu irmão mais velho disse, mas ela está bem, que ela está vivendo 94 anos. Desgraçado, como que uma pessoa que precisa ir botar fralda para ir ao banheiro está bem, vivendo aos 94 anos? Senhor, me leva aos 58, mas não me deixa assim. Viver bem, é viver com saúde, como eu disse aqui em off. Chegar aos 94 anos, mas com a consciência legal. Tem hora que ela não sabe que ela está falando comigo ou que está falando com o Rex. Eu disse, mãe, eu sou Geraldo. Bota a língua para dentro, Rex. Aí eu, ô Geraldo, meu filho, onde você estava que eu não tive? Você viver bem, gente. Precisa se cuidar. Precisa ir ao médico. Já disse, tem que fazer um tratamento. Vamos recolher o sangue da senhora. Vamos ver o que está alto, o que está... Não posso. Eu sou testemunha de Jeová. Estou aqui testemunhando a prosperidade de Jeová, mas a culpa não é dela, a culpa é dessa orientação teológica que destruiu a vida dela, como destruiu a vida da minha mãe, destruiu a vida do teu avô, destruiu a vida do teu pai, do teu tio, destruiu a tua vida, ocultando o melhor. O melhor de Deus não está dentro das igrejas, não está no palácio. O melhor de Deus está aí fora, está o sol, está a chuva, está o pássaro. Está o lírio do campo, está o amor, está o afeto, está a reunião com família, está o arrozinho com feijão, um pedacinho de frango, mas aonde a paz de espírito, e só o evangelho da graça de Deus pode produzir isso. Por favor, diga glória a Deus. Aba! Não há uma orientação teológica, não há um homem de Deus que se levante e diga, Deus não quer o vosso mal. Os médicos estão aí, a medicina está aí. Mas as pessoas presas à lei de Moisés digam, não. Mas papai, vai estar todo mundo lá. Hoje é sábado e o sábado é santo. Mas papai, aniversário da mamãe. Mamãe queria tanto que o senhor fale. Não falo com ela, é devassa. Quer dormir só de camisola. Mas papai, coisa nenhuma. Eu que levei vocês tudo para a igreja. Eu sou presbítero. Não faço sexo dia de sábado. Não faço sexo antes da ceia. Não faço sexo no feriado. Nem segunda-feira que é das almas. O senhor faz sexo quando? Foi Deus que mandou fazer. Meu amado. Ele está aí ainda, Mateus. Um só. Eu queria falar com aquele outro. Você que ficou aí. Meu amado, quem mandou fazer sexo foi Deus, meu amado. Não foi Satanás, não, cão. Não, porque não, meu amado. Os crentes pensam que o sexo não é do diabo, não é do capeta. De Deus. Foi Deus que mandou Adão fazer. Agora, se for fazer com um, com outro, com outro, também não é pomba gira, também não é demônio, também não é nada. É carne ativada. Não pode também. Mas com a sua esposa, eu tudo bem, 58 anos, já passei desse costume, glória. Eu me lembro com saudade. Meu Deus. O que falta nas igrejas
é orientação teológica para tirar os evangélicos debaixo dos escombros doutrinários. Os crentes estão buscando um Deus vivo entre os mortos. Esta é a mais pura realidade dita pelos meus lábios fora do contexto evangélico. Os crentes buscam o Deus vivo no meio dos mortos, porque toda a igreja está morta debaixo da lei. A lei é o ministério de condenação e morte, pregou Paulo. Não há vida nas igrejas evangélicas. No dia da Santa Ceia é aquele desastre. E chora daqui, e pipipi dali, e glu-glu para mim, e glu-glu para ti. Se derrubar o cálice, meu amado. Paulo era diácono lá na igreja, lá, derrubou o cálice. Foi ele aqui, ó! Foi ele aqui, ó! Ele derrubou o sangue de Jesus, ele está condenado ao inferno. Desunge ele foi ungido a diácono, desunge. Deus agora diz, salva ele, diz salva. Ele derramou teu sangue, Senhor da glória. Buscando Deus vivo, numa igreja morta. Esse foi o meu drama, esse foi o teu drama, durante muitos anos. Nunca o achei. Eu achei fardo, achei tristeza, achei ganância, achei homens corruptos, malfeitores, cheios de si, achei pavonice, achei mentira no lugar da verdade, achei a verdade de Deus sendo transformada em mentira, achei vazio, decepção e dores, e cansado de buscar, foi aí que eu o encontrei. Quando eu cansei de buscar Deus nas igrejas, quando eu cansei de fazer jejum, quando eu cansei de fazer voto, quando eu não tinha mais nada para dar, então encontrei tudo. Que aí eu estava livre, ninguém tinha mais. Eles me depenaram, tiraram tudo, deixaram igual aquele jovem. Porque é assim, quanto você tem, é tapinha nas costas, Deus tem uma obra na tua vida. Ele bandarabaxele calabá. E a gente já, como dizia meu avô, e a gente já se arroupeia todo. Olha lá. Olha lá. 5 minutos para terminar. Olha lá. Bem devagar. Devagar. É devagar, é devagar, é devagarinho. É devagar. É sem É sem Não, o berimbau não vai cantar, não, porque eu ganhei esse terno aqui, eu achei elegante, moderno, ele é pescando assim mesmo, tá? O cara falou para mim, isso aí é para você usar sem meia. Eu falei, não sei se eu vou acostumar, eu tenho um chulé. Olha aí, Lucas, o livro histórico de Lucas, capítulo de número 24, versículo 1 ao 5. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Ele tinha sido crucificado, e já no domingo, Maria, algumas mulheres, foram ao túmulo. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Nota-se que a Bíblia tem um conceito judaico, que ninguém morre e leva aroma. Diz o versículo de número 2, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Versículo de número 3, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Segura! O que é que essas mulheres foram fazer no túmulo? Buscarem a Jesus. Eu quero fazer aqui uma analogia, porque foi isso que eu fiz a minha vida. Eu pensei que era igreja, mas era um túmulo, era um sepulcro, onde os escombros escondiam a verdadeira mensagem do Evangelho da graça de Deus, que deveria me falar. Ele não está aqui.
Vou repetir. Foi isso o que eu fiz a minha vida inteira. Eu pensei que era uma igreja, mas era um túmulo, um sepulcro, aonde os escombros escondiam a verdadeira mensagem do evangelho que deveria me dizer: ele não está aqui. E sabe o que me disseram? Venha buscar a Deus. Aonde? Na igreja do Birimbau, do Deus é Amor das Assembleias dos Ateus. Ah, é aí que nós temos que buscar? Elas então foram. Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Versículo de número 4. Aconteceu que perplexa. Mas como que ele não está aqui? E talvez alguém me ouvindo lá do outro lado e diz: o senhor está querendo me dizer que eu 30 anos de Assembleia de Deus, Deus não está naquele templo lá em Madureira? O senhor está querendo me afirmar que eu ouvi o apóstolo das nações lá em Campinho, dizendo que lá é o santuário de Deus, e ele não está lá? Ah, não é possível! O senhor está querendo me dizer que tomaram milhões de dólares dos crentes para construir uma catedral do Brás, e dizendo que lá é o santuário, e ele não está lá? Bingo! Acertou! Ele não está nem lá, nem acolá! Ele está na tua vida! Recebe! 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 Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões. Mexeu comigo. Ui, se eu entro num sepulcro e vejo logo 2 varãozão, meu Deus. Ai, meu Daimon. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. 5, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram. Leia. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Foi o que Deus me disse. Está fazendo aqui na Catedral de Roma, buscando Deus. Buscando Deus no meio dos mortos? Você está buscando entre os mortos aquele que vive? Não vai achar nunca. Sabe por quê? A voz divina sempre me disse: Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. E aonde estão vivos pela graça de Deus? Por favor, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória, 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 glória. Diga glória! Vivos, 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 vivos para a glória de Deus. Elas perplexas. E os varões perplexos. Vocês são crentes. Você não andava com ele? Ele não disse que iria ressuscitar? Ele não disse que iria vencer a morte? Mas o senhor está perplexo? Eu também. Procuro para ti, procuro para mim. Mas ele não está aqui? Não. Mas o pastor disse que ele estaria aqui, eu vim buscá-lo. Volte, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si, ore em secreto, e o Pai que te vê em secreto, que já está na tua vida, este te ouvirá, este te recompensará. Ele não está nos templos. Ele não está no palácio de Herodes, ele está no lugar mais simples, ele está dentro de você, ele está na minha vida, ele está na tua vida, ele está na vida do teu irmão, do teu semelhante, do teu próximo. Busque-o aí, encontre-o aí e desfrute da sua presença gloriosa, que lhe trará paz, segurança e prazer de viver nesta terra. Por favor, diga glória a Deus. Gostei dessa passagem. Volta o 4. Volta. Aconteceu que perplexos. E quando você diz isso, Salvador, as pessoas ficam perplexas. O quê? Esse cara quer me dizer que Deus não está lá na igreja.
Se Deus não está na igreja, o que vocês estão fazendo aí? Nós somos a igreja. Nós não estamos buscando Ele. Nós não viemos aqui encontrá-lo. Nós não viemos aqui cultuá-lo. Porque o verdadeiro culto é o que se faz aqui. É o culto racional. Nós viemos aqui aprender com a palavra e não com Geraldo, aprender o que é ter uma comunhão verdadeira, o que é ser puro, sincero, qual é a vontade de Deus, é saber que Ele não está entre os mortos. Coloca lá o 5, não gostei demais. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, com vergonha. Não, porque não dá aquele... Caraca, meu Deus do céu. Valnei, a culpa é tua, Angélica. Você que levava a gente para a igreja. Não, Valnei. Onde foi que eu errei? Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Versículo 6, vamos ler mais um pouquinho, tem um negocinho legal. Ele não está aqui. Uau! Perdi a minha vida inteirinha. Nha. Se ele não está aqui, ele está aonde? Ele disse, ele ressuscitou. Ele agora vive dentro de você. Você agora é templo do Espírito Santo. Ele já não está mais no templo lá em Jerusalém. Ele não está preso dentro da arca. Ele vive, ele reina, ele se manifestou. Ele disse: a casa de meu pai são muitas moradas. Vou preparar o lugar está preparado. Ele mora dentro de cada um de nós. Quem são as moradas do Eterno? Por favor, diga glória a Deus. Ele está aí, ele ressuscitou, ele vive. A casa está preparada. E que casa linda, hein? Eu olho daqui, eu não consigo ver cuts, eu não consigo ver silhueta, eu vejo moradas do Eterno, eu vejo alguém seguro, tranquilo e sem temor do mal, mesmo passando por luta e por adversidade, sabe que esta palavra é a âncora da alma. Nós vamos vencer, tudo vai passar, esta situação também vai, mas a tua fé inabalável continuará para sempre. Ele vive, ele não está entre os mortos, não está nas igrejas evangélicas, ele está em você. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia. Versículo de número 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Vocês lembram? Não, nessa hora, nessa aula, que ele disse isso, a gente estava no culto de consagração. No culto de consagração que você estava. Pois é. E vocês aí do outro ministério? Nós estávamos no monte consagrando. Tá. E vocês, da graça de Deus, nós estava plenamente convicto de que tu eras poderoso para fazer aquilo que tu disse. E ao terceiro dia, as portas do Hades não pôde te deter, como não pode deter as nossas vidas. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez filho para sempre. Uma vez libertos para sempre. E uma vez salvos eternamente. É isso. Versículo de número 8, eu vou virar um bacon. Então se lembraram das suas palavras. Versículo 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas. Preste atenção aqui. Falei que tinha um mistériozinho escondido aí, no mistério, no manto, do Rabanai, de Calabácia. E diz então, depois delas se lembrarem, que ele não deveria estar entre os mortos, diz que voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, aos apóstolos e a todos os demais que com eles estavam. Então elas falaram: ele não está nas igrejas evangélicas, lá é lugar de morto, lá é lugar de lei, lugar de sacrifício, lugar de homens mandando em homens.
Lá não tem ensino reto da palavra. Lá não tem um Deus de amor. Lá tem dedo em riste, tomadores de dinheiro, enganadores, pauradores frívolos, enganadores da fé, manipuladores. Lá não tem Deus. Deus não está lá. Anunciaram aos apóstolos. Olha a palavra no versículo 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram essas coisas aos apóstolos. Disseram, é verdade, Deus não está lá. 11. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e os apóstolos está lá assim. No primeiro domingo vocês têm que ir lá tomar a Santa Ceia e trazer o dízimo. Ele está lá sim, tem que congregar sim, é obrigatório. Não, ele não está lá. A palavra que nós ouvimos é que não se busca um Deus vivo entre os mortos. E se a lei, a condenação e morte. Se a lei, está anulada a graça de Cristo. Se a lei, ele ainda não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, aí sim, nós estamos mortos em pecados e em delitos. E quando elas falaram isso, eles disseram, isso é um delírio. Satanás está usando a boca do Mateus. Vocês estão desviados. Não, vocês são libertinos. Quem é o teu pastor para você falar uma coisa dessa? Tem que fazer campanha assim. Jesus fez campanha, não fez? Não fez? Jesus não fez aquela campanha, Não, essa não, ele fez aquela outra campanha, aquela do... Não, essa ele não fez, não, ele fingiu. Ele fez, foi aquela, a qual? É essa que ele fez. É essa com tudo, desgraçado, vem para arrebentar. Entrega a chave, entrega a carteira, apartamento, misericórdia. Não acredita. Se você falar a verdade a um pastor, ele não acredita. Porque a verdade nas igrejas evangélicas é a chave que abre as algemas que mantém os crentes na prisão. As palavras lhe pareceram como um delírio e eles não acreditaram nela. Afinal, os apóstolos eram eles que andavam com Jesus, eles que expulsaram demônios, eles, quando a verdade chegaram, eles algemaram. Paulo pregou bem forte para Jesus. Eu estou preso por essa algema, disse Paulo a Timóteo, mas a palavra de Deus não está algemada. E quando você diz a verdade, eles algemam. Cuidado com esses caras da internet, hein? Cuidado com esses negãozão aí da internet de terno azul, Curupira. Ó, meu amado, não me chama de Curupira, não. Tu não me chama de Curupira, não, meu amado. Olha, eu pego um negócio, eu pego um coisinha, meu amado. Curupira é muito feio. Olha aí, desgraçado. Abençoados. Nós saímos do túmulo. Nós saímos dos escombros. Nós estamos aqui esta manhã para testemunhar que Deus não está nas igrejas de pedra, de parede. Deus não está nos templos romanos. Deus não está na Catedral de Roma. Deus não está na igreja em Campinho. Deus não está na igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. Deus não está na igreja do Brás.
Deus fez a obra mais perfeita, que é transformar você em morada do Espírito dele. Esta morada tem que te fazer entender que você está livre. Não venha aqui obrigado. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Você não é obrigado a estar aqui. O que te traz aqui não pode ser as prisões, as algemas, a não ser o alimento que te chega esta manhã. Você está livre. Entendi tudinho. O senhor vai terminar agora, legal, vai pegar teu bronze. Qual almoço hoje? Não vou contar. Já falei, né? A pergunta que se faz para finalizar esse mais 2 versículos é: então nós não temos que fazer obras nenhuma? Não. Romanos, digita aí, Miguel, que desceu aqui fresquinho junto com um pastelzinho de siri. Digita aí. Romanos 11, versículo C. Pastelzinho de siri com um copinho de vinho geladinho, meu irmão. Casquinha de siri para você e aí a carne de siri para mim. Romanos 11, 6. Desceu frescarinho. Olha aí. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não é porque a gente tem que fazer o ID. Não, eu não. Quem tinha que fazer o ID eram os 11. Não é porque nós temos que fazer a obra, nós temos que pagar o preço. Se é por obras cerimoniais, se é pelo sacrifício, pelo jejum, pagar o preço, se é para comer pão e suco, obra cerimonial, se é para batizar nas águas, tornar impuro o que Deus purificou. Batizar nas águas quer dizer, eu vou tornar impuro o que Deus purificou. Deus purificou com seu Espírito, Romanos 6,3. Eu vou então dizer, você está impuro, eu vou purificar. Estou cometendo uma obra de justiça. Paulo disse, não é por obra de justiça praticada por nós, mas segundo o seu lavar regenerador. E Paulo explica a igreja de Roma como alguém que está lá do outro lado perguntando, perplexo. Igual aquela mulher da cara da riqueza, né? A cara da riqueza, né? 50 centavos. Tem 50 centavos? Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Hebreus capítulo 4, versículo 11, se não me fala a memória, já vou terminar, minutos. Não, vai sim, meu, é ruim. É por isso. Olha lá. Deixa eu ver se é o 10, Miguel. Bota o 10, Miguel. Esse é o 9, Miguel. Esse é o outro. É o 9. É o lápis da memória, meu irmão. 58. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Não há mais obra de Deus. Ele descansou delas. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Se eu não me engano, até o 14 quero ler. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos. Cara, com a 4ª série tem uma leitura dessa, com todo respeito, meu irmão, aí, é muita leitura da Bíblia, tá? Olha lá o que diz o 14, olha lá. 13. E não há criatura que não seja manifeste na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. 14. Tendo, pois, a Jesus como Filho de Deus, gumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. 16. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
A obra já foi concluída desde antes da fundação do mundo. Na cruz estava se manifestando o projeto de Deus para os judeus que não deveriam mais praticar obras. E nós, que fomos incluídos, enxertados nisso, vivemos no descanso do Pai. Viemos a esta terra para, com os olhos bem fixos, contemplar o sol, contemplar a chuva, contemplar o arco-íris, viver bem com o nosso semelhante. É esta a missão que cada um de nós carregamos. Infelizes são os que perdem tempo perseguindo, falando mal, caluniando, fazendo fofoca. Esses até agora estão em trevas, não entenderam bulufas de evangelho. Sabem que não tem que dar dízimo, sabem que não tem que batizar, mas ainda não entenderam que dentro dessas práticas e desses sentimentos ainda estão mortos, ainda estão perdidos e precisam conhecer a verdade do evangelho. Eu quero terminar com Romanos capítulo 7, versículo 4, e depois com Efésios capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 7, versículo 4. Olha aí. Deu ruim aí? Deu coisa? Deu coisa. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Leia, como é que uma pessoa frutifica para Deus? Quando ela morre relativamente para a lei. Quando ela diz, chega de dízimo, chega de batismo, chega de pastor sobre a minha vida, chega de óleo, chega de obrigatoriedade de ir ao templo, à casa de Deus que eles apontam. Quando tudo isso você chega e rompe, diz, você então começa a frutificar para Deus. Versículo de número 5, olha lá, porque quando vivíamos segundo a carne, as obras da lei, as paixões pecaminosas postas em realce pelo Satanás, pelo Exu, pela pomba, a pomba gira, pela pomba que rola também não, que já foi, pela pomba quadrada, vai. As obras, paixões pecaminosas postas pelas obras quadradas, pela pomba, eu acho que é pomba quadrada. Não, nela não. As obras, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, leia a palavra, a fim de frutificarem para a morte. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos vivendo. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. De modo, olha a diferença, de que servimos em novidade de entendimento, de espírito, e não na caducidade da letra. E Efésios capítulo 3, versículo 20, eu termino com esta palavra maravilhosa aí para a sua vida, desejando a você um bom domingo, uma vida próspera, abençoada. Efésios capítulo 3, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí quem recebe o infinitamente mais de Deus, diga amém. Claro, e só os vivos podem receber. Morto recebe alguma coisa? Morto pensa alguma coisa? Morto pede alguma coisa? Os vivos sim. Esses pedem, esses pensam, e quando sai debaixo desses escombros da orientação teológica, começam a receber o infinitamente mais de Deus. Assim é? Assim é. Vamos ficar de pé.